Geografias Populares e é formada em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela USP também, em 2001. Doutora em cotutela pela USP e pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e tem pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, no SEBRAP, com bolsa da FAPESP. E nesse pós-doutorado realizou essa pesquisa na qual analisou os projetos de refuncionalização de centros históricos em 3 metrópoles nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Pós-doutora pelo Laboratório de Geografia Política da USP, bolsista FAPESP, com o projeto Samba, uma narrativa do urbano, conflitos, disputas e acomodações no Rio de Janeiro entre 1921 e 1942. Suas investigações buscam analisar o papel das políticas públicas, culturais e urbanas e seus impactos socioespaciais. Foi professora da Universidade de Santo Amaro, UNISA, no curso de licenciatura em Geografia e História. Lecionou também no ensino médio na Escola Waldorf de São Paulo. Professora temporária do Departamento de Geografia da USP em 2013 e autora de livro didático pela editora SM. Professora do CEDERJ, ensino à distância da UERJ. Professora Júlia, obrigado pelo aceite, pela participação. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria iniciar minha fala com 3 alegrias e 3 desafios. Primeira alegria que eu queria declarar é a alegria de estar ao lado desses 2 camaradas aqui, que a gente veio se cruzando nessas veredas acadêmicas e, além de trabalhar esses temas que eu acho fundamentais, e eu vou tentar argumentar por que eu acho fundamental, são acadêmicos que estão topando trabalhar sem amputar nenhum pedaço do ser humano. E isso é muito interessante, né? Segundo alegria de ter sido acolhida nessa mesa pela Mariana e pelo André, que estão fazendo esse encontro e topando novos diálogos, novas parcerias, e promessa de futuro assim, melhor não existe. Então, agradecer. E a outra alegria, que é um grande desafio para mim, eu, paulista, vim fincar minhas raízes justamente nessa casa, aonde existe, como o Lucas colocou, o pioneiro nos estudos de geografia e música no Brasil, que é o professor João Batista. E vir trabalhar aqui é uma ousadia, né? E me inspiro nele na liberdade que ele trabalha, né? Então, tenho aqui um lugar onde eu possa trabalhar com a liberdade. A gente trabalha com abordagens diferentes, e aí vou responder um pouquinho a pergunta que o Caio deixou uns dias atrás, né? Mas é um grande desafio. Bom, eu separei minha fala em três partes. Primeiro, eu queria tentar nomear algumas perguntas que eu acho que são fundamentais para a gente pensar nisso. Bom, a minha fala foi toda pensando numa agenda de como é que a gente pode trabalhar com essa temática e como é que a gente pode avançar e afinar os nossos instrumentos, né? Segunda parte, falando bem como é que pode ser essas agendas, o que o Lucas está também colocando aqui. E uma terceira parte, que eu tento responder uma pergunta que me foi colocada lá atrás, pelo Milton Santos, quando ele lança, no final da sua obra, mais fortemente a ideia de período popular da história. O que é isso e como é que eu estou entendendo poder tocar nesse assunto através dessa abordagem que eu quero colocar aqui. Bom, então vamos lá. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender, né? Esse é um samba do Paulinho. Eu acho que não tem evento, ou mesa, ou banca que a gente vai que não se pergunte, afinal de contas, isso é geografia? O tempo todo, essa pergunta recorrendo, de uma forma, às vezes, com policiamento, como se isso não fosse legítimo, como se a imaterialidade, eu boto entre aspas, da música, inviabilizasse o seu tratamento dentro da geografia. Para mim, isso não é uma pergunta, porque se eu entendo o espaço geográfico, e aí já vou dizer de onde eu estou vindo, né, como um conjunto indissociável de objetos e ações, né? Então tem as pontes, os viadutos, mas também tem as ideias, as paixões, a religião e tudo mais, que são essas ações. Então, seria sim um objeto da geografia tranquilamente.
Mas eu acho que a pergunta mais interessante para a gente se fazer quando a gente quer trabalhar com isso é outra. Por que nós, geógrafos, queremos trabalhar com a música? Ou, como para mim é mais específico, a canção. Eu vou explicar por quê. O que esse material tem de tão importante em relação aos demais, né? Que eu poderia trabalhar com outras abordagens para entender o mundo que eu estou inserida. O que a canção vai ter de particularidade rica para eu entender esse mundo aqui? Bom, então aí eu preciso revelar o que me move como pesquisadora. Não é? O que eu estou interessada em descobrir e ouvir são outras vozes, outras narrativas, outras, como diz a Djamila Ribeiro, outras geografias de razão e de saber. Com isso, a gente vai se filiando a toda uma corrente de estudos decoloniais, questionando o chamado pensamento único, buscando outras formas de explicar o mundo, que não eurocêntrica, que não branca, que não masculina, que é, de alguma forma, esse modelo que todos nós somos formados nessa universidade que nós estamos, né? Entretanto, quando a gente faz essa busca por outras vozes, elas ainda não estão tão presentes nos documentos que a gente estuda. Claro, isso começa a aparecer, e eu acho que tem exemplos, né, como o livro do xamã Yanomami, o Davi Kopenawa, que ali está o indígena falando por ele mesmo. Mas isso é um tipo de livro, né, de texto escrito, ainda não tão presente, né? Entretanto, não significa que a gente não pode se apropriar. E aí, nesse sentido, eu acho que a canção ela tem uma potência gigantesca se eu estou interessada nessas outras vozes do urbano, por exemplo, né, que eu estou querendo me mergulhar. Esses conhecimentos ancestrais, essa tradição oral que se faz e que é tão presente e tão rica no Brasil, que a canção está. Então, sobretudo no Brasil, entender essas manifestações na música e na dança, como o Lucas colocou aqui, que eu acho que é indiscutível. Né? Se a gente vai pensar tradições brasileiras, por exemplo, como o jongo, que é uma tradição oral, e que tudo é falado através dos pontos. Tudo é através dessa narrativa. Então, não só o jongo, como a capoeira, como a macumba, como tudo isso, todas as mensagens são faladas através dos pontos. Né? Então, depende como você está numa roda, se está entrando alguém desconhecido, se tem que acelerar, se temos que ir embora, tudo é falado através dos pontos. O Stein, que é um pesquisador que em 1949 vai para Vassouras fazendo estudos sobre o jongo, vai mostrando como é que as pessoas são substituídas por nomes de árvores, de pássaros, de animais da floresta. Ou seja, tem toda uma linguagem cifrada que o jongo vai trazendo e que vai ser, de alguma forma, um dos baluartes do próprio samba urbano do Rio de Janeiro. Então, todas essas... A gente precisa se alfabetizar nessas linguagens para a gente entender quais são as narrativas do urbano, no meu caso, para a gente entender os conflitos urbanos que a gente está vendo aqui. Esse gingado, esse simulado, esse metafórico, né? Poderia falar aqui do malandro, mas a gente já falou hoje de manhã, eu vou... Cadê a moça? Enfim, como é que essa figura do malandro, então, vai trabalhar na canção e os desdobramentos que tem. Ou seja, o que eu defendo é que a canção carrega um enorme potencial de outras narrativas, de outras crônicas do mundo, né? E de vozes silenciadas. Ou seja, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Fora que a própria canção, a música em si, ela é vibração e ela se realiza no lugar, nas pessoas, né? Quem escuta é uma pessoa materializada. Então, dessa forma, ela não está desterritorializada nunca. Bom, aí na segunda parte, eu vou trazer uma outra epígrafe, que é uma música do Luiz Tati e do Dante Ozzetti, que fala: tem mais saber em saber por que faz, tem mais querer em querer por demais. Para lá desse mundo, tem mais mundo e mais que um.
a agenda que eu vou propor aqui não é, de maneira nenhuma, policiar outras propostas, mas é de um pouco de como é que a gente, no Viramundo e nos nossos diálogos, a gente está tentando se colocar. Primeiro, eu vou defender essa categoria da canção. Independente da música, que eu acho que tem muita coisa, a gente poderia pensar a música étnica, a música indígena, o instrumental, mas o que eu estou querendo falar é essa canção popular, urbana, que é a letra e a música, né? Mas que não é só a letra ou a música, mas é a junção de ambas, né? Essa, na definição do Tati, e como é que isso se torna um caminho para entendimento, né? A canção passa a ser estudada de forma analítica muito por esses professores, né, da USP, o Luiz Tati, o José Miguel Wisnik. Tem muitos estudos da música, e são importantíssimos para todos nós, que foram feitos por jornalistas que trabalharam, sobretudo, as biografias. E sem isso a gente perderia, né? Tem até o Animal, que era um carteiro, que viveu no final do século XIX, e ele escreve de uma forma muito ruim, em português todo errado, a cena do choro no Rio de Janeiro na virada do 19 para o 20. Esse é um documento fantástico, que todo mundo que estuda choro vai se debruçar na obra do Animal. Mas o que eu estou falando aqui são estudos analíticos que vão trabalhar com essa disposição que se trabalha com a literatura, a canção, né? Existem tantas possibilidades de dizer o que é a música popular. A Elizabeth Travasso, que eu fiz em homenagem ao meu companheiro que foi orientadora dele, fala que existem tantas definições do que é música popular, quanto existem definições do que é o popular, do que é cultura, né? Então, abre-se um universo gigantesco para a gente pensar essa questão. E esse tema que é tido como um pouco vergonhoso, né? O próprio Hobsbawm, que é um historiador importantíssimo no começo da carreira, faz um estudo sobre o jazz, e ele que significaria um paralelo, falar sobre o samba, e ele não assina os textos, né? Ele usa um pseudônimo, porque talvez não pegasse bem para a carreira dele fazer estudos nessa ordem. É muito mais tarde, quando ele assume esses estudos. Como se a canção não fosse um assunto sério, porque, segundo o Tati e o Wisnik, ela perpassa tanto o nosso cotidiano, ela faz tão parte de nós, que não seria um objeto sério de estudo. Existe um autor que é bem polêmico, que é o José Ramos de Chiorão, e ele faz, já desde 1966, um esforço gigantesco para entender a canção, né, a canção urbana. E ele vai propor que existem duas correntes na música popular, e não uma. Existem duas. Uma que seria uma tradição que vem do mundo rural, onde o modo de vida é coletivo, e aí isso a gente entenderia todas as tradições de jongo, de folias, etc. E uma segunda corrente, que ele vai defender, que é diferente, que é o mundo urbano, onde o mundo e o entendimento é uma lógica burguesa individual. Nessa definição que ele vai propor, a gente entenderia que desdobrando dessas duas correntes, a gente teria dois tipos de abordagem com essa lógica. É claro que essas abordagens, elas têm problemas, né? E aí eu já lanço a possibilidade de a gente pensar assim, mas já lanço um problema, né? Há umas 2, 3 semanas atrás, a gente foi no encontro de jongo, e aí tinha vários jongueiros conversando, e um deles estava injuriado, que ele foi à praia, e ele estava lá tomando banho de sol com a família, e alguém chegou com um carro, com aquelas músicas bem grandes, e estava um técnico usando o jongo dele. Ou seja, tinha um cover do jongo dele. E aí ele chegou perto do carro e perguntou, mas o que é isso? Não, super legal. O jongo, não era jongo, né? Era música e tal. Ficou legal. Ele falou assim, mas essa música é minha, né? E aí eles reclamando o quanto que o jongo dele, que é um jongo importante, está sendo gravado por várias pessoas e que ninguém paga direito autoral a ele. Seríssimo, né? Mas então, para a gente rediscutir se existe essa produção coletiva não autoral, inclusive nas vertentes rurais, né? Que, como diz ele ali. Mas o Chiorão tem uma segunda hipótese que eu acho que a gente podia observar. Ele vai dizer na obra dele que
quanto mais refinada as formas tecnológicas de compreensão da canção, quanto mais sofisticado, menos o povo está presente nela. Eu acho que essa é uma hipótese interessante para a gente pensar. Como é que se dá o desenvolvimento técnico, tecnológico, e hoje a gente está falando de internet, então, estaria ou não estaria? O samba está se embranquecendo, não está se embranquecendo? Toda essa discussão poderia vir se daria para a gente entender isso pela inserção da técnica e da tecnologia nessa... eu acho que uma das coisas que são ricas nesse estudo, tentando chegar nessa pergunta que eu enunciei, né, essas outras vozes, é a gente não partir da canção como uma ilustração. Ou seja, não sou eu que tenho já certezas de como é que o mundo funciona, então eu vou procurar uma música que ilustre o que eu estou dizendo, né? Mas o inverso. Uma desconfiança do que é o mundo e o que eles estão me dizendo, né? E a partir daí, isso significa uma mudança metodológica forte, porque significa eu ouvir o que ele está me dizendo, né? Então, seria texto e contexto, mas no caso da canção, bem mais complexo. Texto, a melodia, o contexto e uma quarta faceta que seria a própria performance. Digo isso porque estou estudando várias possibilidades da mesma canção ser gravadas em épocas diferentes, com performances diferentes. Tem um autor que eu acho que é fundamental para nossos estudos, que é um professor da USP, do Instituto de Estudos Brasileiros, que é o Walter Garcia, que a gente falou hoje de manhã, e ele faz a tese de doutorado dele em cima de canções de pregão. E ele pega duas, que é a Preta do Acarajé, do Caymmi, e o Carioca, do Chico Buarque. Né? A Preta do Acarajé, que foi gravada em 39, e o Carioca, que é de 98. E aí ele faz uma tese de doutorado gigantesca em cima dessas duas canções, do que significa essas músicas de pregão. E aí, interessantíssima a comparação que ele vai fazendo, por exemplo, da Preta do Acarajé, do Caymmi, que é gravado em 39 pelo Caymmi e pela Carmen Miranda, de uma gravação de 79 da Gal Costa. Né? E que eu não vou falar porque senão não vai dar tempo. Mas é interessante de ver como que na forma e na performance ele esboça uma análise de como é que o mercado se dá. De qual é a lógica do mercado. Vou falar. Na hora que a Gal Costa, por exemplo, depois que vocês ouvem em casa, é genial de pegar isso. Como na Preta do Acarajé, o importante para Carmen Miranda, e na gravação junto com Caymmi, é o diálogo da vendedora de acarajé e o comprador. E o pregão. E na Gal Costa ela chapa isso tudo, e o mais importante, ela não faz o diálogo, e o mais importante é né? E a Gal Costa mais sendo... É interessante que tem aqui perto aqui na rua do centro, uns cartazes agora de discos antigos, vocês já viram? Então, lambe-lambe. Então é interessantíssimo que tem um compositor que eu admiro muito, que um dia passou por ali e falou assim, a Gal Costa... nossa, essa xoxota maravilhosa, né? E é a tese do Walter Garcia, como é que a Gal Costa, o mais importante é a performance dela e a corporalidade dela, que entra na canção, independente da canção que ela está cantando, né? Nesse caso. Né? Então, como é que o mercado agora se coloca muito mais na performance corporal da artista do que na mensagem e na discussão de Brasil que estava sendo colocado nesse outro caso. Né? Nesse sentido, eu acho que o que é importante da gente colocar é pensando toda essa nossa produção, aliando no que o Milton vai dizer, aliando espaço e tempo através da técnica da periodização. Ou seja, como é que a gente vai colocando que tal canção é lançada neste momento, por esse grupo, para a gente não fazer análises anacrônicas do que está vindo. E se ela é cantada, como a gente estava falando de manhã, em todas as rodas, hoje, por que elas são cantadas? Aquela música de 1939, por que ela é reproduzida? E por que algumas outras canções desaparecem? Né? A gente entender essas presenças e essas ausências, entendendo o que está se dizendo. Né? Hoje de manhã, a gente ouviu o Igor falando
da canção do Candeia, né? Eu não sou africano nem norte-americano. Ao som da viola e o pandeiro, sou mais o samba brasileiro. O que ele está dizendo, Candeia, naquele momento, com todo o movimento que ele está fazendo, aonde o movimento negro está dizendo ou a gente é herdeiro da África ou a gente é herdeiro da música negra norte-americana. E ele está dizendo nenhum dos dois. Eu sou isso aqui, né? É o Brasil. Então, como é que a gente pode entender essas mensagens de pessoas que têm muita lucidez do que estão dizendo e que estão falando? Os próprios circuitos dessa música, e não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, como o Jean colocou hoje, né? De como é que a música brasileira aparece e como é que ela é recodificada fora do Brasil, né? Ou seja, quem ouve, onde ouve e por que ouve. Pensar também os próprios movimentos, a nova geração da Lapa, por exemplo, que tem uma junção íntima com as reformas urbanas e com os projetos urbanos que se tinha da cidade. De como é que você vai trazer essa juventude para lá, de como é que você vai fazer o processo de gentrificação através da cultura. Ou de movimentos como o Choro, que hoje está com a Escola Portátil de Música, que alia não só a Escola Portátil de Música, como uma institucionalidade como a Casa do Choro, com uma gravadora, que vai gravar essa geração que vai se formando. Então, como é que tudo isso se articula, né? Como é que se articula hoje um mercado sem as rádios? Né? E que outras possibilidades, e sem a materialidade, CD, LP e cassete. Como é que você pensa isso nessa... Ou seja, quem toca com quem sobrevive, como sobrevive e como funciona esse mercado. Uma das coisas que eu sonho um dia fazer é olhar as músicas que entraram nos LPs das novelas, né? E como é que esses caras que emplacam uma música na novela, como é que eles eram cultuados. E quem é que emplacava músicas nas novelas até a década de 90? O Caetano, o Tom Jobim, né? E hoje como é que é feito esse jabá e como é que esse mercado se pulverizou e se coloca. Isso tudo para falar nos últimos 2 minutos que me restam, essa ideia do período popular da história. O Milton vai dizer, no livro de 79, ele vai chamar de período demográfico ou período popular. É verdade que na obra do Milton, essa parte, o sistema de objetos, ele fala muito das fibras ópticas, de todas as... E a parte das ações não está tão desenvolvida, né? Isso era uma coisa que a gente conversava muito no laboratório, né? Onde a gente trabalhava com a obra dele, de quanto que essa parte ela não estava tão desenvolvida e de fato ele não desenvolveu porque ele morreu antes de chegar. Mas ele deixou pistas e essas pistas que eu estou interessada de entender, né? Ele fala desse revanche do popular. Ele vai ter estudos que ele vai falar de um antagonismo da cultura popular e da cultura de massas, e que então, por um lado, essa cultura popular, como se ela fosse digerir essa cultura de massas, e, por outro lado, ele vai dizer como é que a cultura de massas, porque ela não é hegemônica, porque a globalização e a modernização, quando chega, ela é geradora de escassez, ela não é homogênea, ela não chega para todos, e é da experiência da escassez e da falta que essa cultura de massa inventaria uma outra coisa, que seria justamente essa revanche, e que seria justamente esse período popular da história que ele deixa. Ou seja, respondendo, é um esforço que a gente pode fazer, e na qual eu estou assumindo, de entender como é que a gente pode imaginar isso que ele está dizendo como período popular da história, olhando justamente como é que esse mercado e essa lógica da canção popular urbana se dá. E ele vai dizer mais, ele fala, vai existir um alinhamento de uma classe média junto aos pobres, no momento que essa classe média entrar num período de escassez. Quando ela experimentar a escassez, ela vai estar junto nesse projeto desse período popular da história, né? Então, para finalizar, que mundo é esse que a gente pode vislumbrar, né? Diante de toda essa dificuldade que nós estamos passando ultimamente? Como é possível virar este mundo, né? Primeiro, negando essa universidade de um único saber.
Será que existem outras possibilidades dessa casa ser acolhedora de outros saberes, aonde o filho do preto e do branco, e aí faço uma homenagem em particular dos meus alunos que eu encontro aqui, que são cotistas, aonde o filho do preto e do branco brincam juntos, brincam no rio, mas eles embarcam juntos no trem que leva para a cidade grande para poder estudar, né? É o negro que chega na universidade e fala de samba. E aí, que outra possibilidade a gente vai ter no momento em que esses outros saberes, de fato, cheguem e se tornem vozes da gente entender e ouvir. Acho que é isso. Muito obrigada.